Bom, eu irei resolver os exercícios da lista 2 de cálculo numérico utilizando o Visual Cálculo Numérico e vou utilizar o programa auxiliar aqui, o GeoGebra, para em alguns momentos calcular a derivada, traçar o gráfico da função, localizar raízes, etc. O primeiro exercício diz: use o método de Newton para estimar as raízes da função f de x igual a 4 vezes x menos e elevado a x no intervalo 0,1 e no intervalo 2,3. Com uma precisão inferior a 10 a menos 5. Né? Então ele está afirmando que tem uma raiz em 0,1 e tem uma outra raiz em 2,3. Vamos verificar? Vou utilizar aqui o GeoGebra, né, para definir a função. Aqui está a sintaxe: 4 vezes x menos ESP(x). Quando eu dou Enter, ele constrói o gráfico. E aqui realmente fica visível que tem uma raiz no intervalo 0,1 e outra raiz no intervalo 2,3. Bom, eu vou no Visual Cálculo Numérico e escrevo a função 4 vezes x menos ESP(x) e escrevo também a sua derivada, 4 menos ESP(x). No intervalo 0,1, eu tenho que verificar se o 0 ou se o 1 é uma boa aproximação inicial. Então, para isso, eu preciso da segunda derivada. Eu volto aqui no GeoGebra e mando derivar a função f, que resulta na função g. Está aqui, a função g. E eu vou mandar derivar a função g, e isso vai restar na função h, que é a segunda derivada da função f. Agora eu vou pegar o x igual a 0 e verificar se o 0 é uma boa aproximação inicial. Como? Eu vou lá no meu GeoGebra e mando calcular o produto f de 0, h de 0. Se esse número for positivo, então o 0 é uma boa aproximação inicial. E ele foi positivo, deu 1. Então lá no meu Visual Cálculo Numérico, no x inicial eu vou colocar 0. Nem preciso fazer o teste com 1. A precisão é 10 a menos 5, já está aqui. Eu venho aqui e mando calcular. E a raiz procurada está bem aqui. Ele mostra também aqui em cima o resultado, e aqui embaixo, onde está destacado em azul, é a raiz procurada. Vou fazer agora a mesma coisa para o intervalo 2,3, porque tem uma raiz no intervalo 2,3. Vou no GeoGebra e mando calcular o produto f de 2, h de 2. Deu negativo, significa que o 2 não é uma boa aproximação inicial. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: a condição para a convergência ela é apenas suficiente, não é necessária. Então, se por acaso, nesse caso aqui, que está falando que o 2 não é uma boa aproximação inicial, pode ser que mesmo assim o método convirja com o 2. Mas se você estiver fazendo isso manualmente, não será legal você perder tempo com um número que você não sabe se é uma boa aproximação inicial. Então vamos aqui para o 3, f de 3 vezes h de 3. Lembrando que h de 3 é a segunda derivada de x, de f de x. h de x, Então tá lá, é positivo, então 3 é uma boa aproximação inicial. Vou vir aqui, mandar reiniciar o método, x0 igual a 3, calcula. Está aqui a raiz procurada, 2,15, 32, 9,2 e reticências. Então, no exercício 2, nós temos o mesmo problema, determinar as raízes das funções, porém, no exercício 2, nós não temos o intervalo, não foi dado o intervalo que contém raiz. Então, nós temos que buscar este intervalo. Vou utilizar aqui o GeoGebra para poder traçar o gráfico da função da letra A, que é a função 2x menos tangente de x. Tem esse gráfico aí e fica visível que tem uma raiz, esse intervalo aqui, menos 2,0, eu vou buscar esta raiz. Eu poderia buscar qualquer uma dessas raízes, mas eu vou buscar essa daqui para mostrar um problema que pode acontecer. Eu vou aumentar aqui o zoom, e aí dá para notar que essa raiz está no intervalo menos 1, menos 2. Porém, o menos 2 tem imagem negativa. Por quê? Porque essa função tem uma assíntota vertical no menos π sobre 2, que está aqui, mais ou menos aqui. Então, o menos 2 tem imagem negativa e a concavidade da função, do grafo da função no menos 2 também é para baixo. Se eu utilizar aqui f, o teste, f de menos 2 vezes h de menos 2, dá positivo, e eu vou me enganar ao colocar o menos 2 aqui e mandar calcular
Por quê? Porque vai entrar num loop infinito, né? Mesmo dando positivo lá, eu espero que vocês entendam por que deu positivo, né? Porque a imagem do menos 2 está aqui e não está na parte superior do gráfico, ok? Então eu vou aumentar aqui o zoom. E aí eu vou verificar que tem uma raiz entre menos 1 e menos 1,2. Né? Logicamente, eu posso afirmar isso com convicção devido ao recurso gráfico, mas você poderia verificar isso com um método, com um processo numérico como o Excel, por exemplo. Okay? Então aqui eu vou pegar o f de menos 1,2 vezes h de menos 1,2. Lembrando que aqui no GeoGebra você tem que definir o número fracionário com um ponto, não com a vírgula. Okay? Dá positivo, 6,74. Então, o menos 1,2 é uma boa aproximação inicial. Vou aqui no meu método, no meu programa, e vou colocar menos 1,2. Mando calcular, e está aqui a raiz, menos 1,165561 reticências. Essa é a raiz da letra A. Bom, no exercício, ele manda usar o método de Newton. Mas se você quisesse utilizar, encontrar, por exemplo, essa raiz aqui entre 4 e 5, o método de Newton seria muito difícil para esse cálculo, devido à inclinação do gráfico nessa região, né? Entre 7 e 8, entre 10 e 11, né? Essas raízes aqui seriam mais facilmente determinadas pelo método da abscissão. Okay? Na letra B do número 2, a função é uma função polinomial bem mais simples de trabalhar, né? 5x ao cubo menos 12x mais 4. Está aqui o seu gráfico, né? Tem uma raiz no intervalo menos 2, menos 1, tem outra raiz no intervalo menos 1, 0, tem uma raiz no intervalo 1, 2. Eu vou calcular a raiz nesse intervalo aqui, no intervalo 1, 2. Já é visível que o 2 é uma boa aproximação inicial. Né? Por quê? Porque o f de 2 é positivo e o f duas linhas de 2 também é positivo. Então lá no programa eu vou colocar a aproximação inicial x igual a 2 e mandar calcular. Está aqui, ele fez 12 iterações, né? E descobriu que a raiz é 1,694712. Okay? Obviamente que alguém pode falar, mas se eu estivesse fazendo isso na mão, se estivesse fazendo isso na mão, você poderia tentar diminuir esse intervalo, né? Aqui nós fazemos isso dando um zoom aqui. E você pode verificar a veracidade do resultado quando você faz isso, né? Tá lá, a raiz é 1,6947, quase 1,7, está aqui, ó. 1,68, 1,69, 1,695, tá ali. Cada vez que nós vamos aumentando aquele zoom, mais próximo nós vamos ficando da raiz, né? Então essa é a letra B. A raiz encontrada é 1,6947. No exercício 2, letra C, a função é seno de x menos e elevado a x, que produz esse gráfico aqui. Repare que essa função não tem raízes positivas, né? Depois você pode verificar isso aí com auxílio da derivada, de informações referentes a isso. Bom, tem uma raiz aqui no intervalo menos 3, menos 4, e o menos 3 é uma boa aproximação inicial, né? Faça o teste da segunda derivada e verifique isto. Então eu vou jogar no meu visual cálculo numérico, x igual a menos 3, calculo, está aqui a raiz, menos 3,18306300. Esse é o exercício número 2, letra C. A função da letra D do número 2 não possui raízes, né? Você pode verificar isso da seguinte forma. Você tem aqui raiz de x menos 5 vezes e elevado a x. O domínio dessa função aqui é o conjunto dos reais não negativos, né? Então o menor valor que x pode assumir é 0. X igual a 0, isso dá 0, menos 5, dá menos 5. E a partir daí, quando o x aumenta, esse valor diminui, essa função é decrescente, certo? Bom, se a função é decrescente e o maior valor que ela assume é o menos 5, então ela não tem raízes. No exercício 3, ele dá o gráfico, né? Ele pede para você calcular a raiz
num desses intervalos, né, que eu uso um método estudado até aqui para determinar as raízes com um erro inferior a 10 a menos 4. Essa função tem mais raízes, por quê? Então aqui ele pede as duas raízes, né? Eu vou utilizar para a raiz negativa o método da bisseção, para a raiz positiva o método de Newton. Ok, vamos aqui então no GeoGebra. Este está o gráfico, né? Aqui já está visualizado que tem uma raiz no intervalo 2, 3. Eu tenho aqui a função e a sua derivada. Eu vou usar no visual cálculo numérico o x igual a 3 como aproximação inicial devido ao teste da segunda derivada. Manda calcular, está lá, a raiz positiva 2.5058394, né? Está verificado aqui. Agora eu vou utilizar a mesma função para determinar a raiz negativa. Vou copiar aqui e vou usar o método da bisseção. Cálculo de raiz, método da bisseção. Tá aqui. Beleza. O intervalo é menos 2, menos 3. Só para variar um pouco. Calcula. Tá aí, 24 iterações, ou melhor, desculpa, 16 iterações. E a raiz foi menos 2.418563 e por aí vai. Está aqui o gráfico que não deixa mentir. Bom, e aí ele pergunta, essa função tem mais raízes? Né? O que ele quer dizer é, será que esse gráfico aqui volta a crescer e intercepta x novamente? Né? Será que isso acontece aqui do lado esquerdo, na parte negativa do gráfico? Bom, a resposta é não. Como que você pode verificar isso? Você pode verificar isso mostrando que a função, depois dessa raiz aqui, ela é decrescente, né? Então, para nós verificarmos se essa função possui mais raízes, a gente vai usar aqui a derivada da função, né? A derivada da função tem esse gráfico aqui antes desse ponto. A função derivada é positiva, o que significa que a função ela é crescente antes desse número. E a gente pode determinar que número é esse, né? Como nós fazemos isso? Visual cálculo numérico. Eu vou usar aqui o método da bisseção mesmo. A derivada é cosseno de x menos 2 vezes x vezes e elevado a x quadrado menos 5. Beleza. Entre 1 e 2. 1 e 2. Reinicia, calcula. Eu descobri que antes do x igual a 1.4243, a função ela é crescente. Vamos verificar o gráfico da função. Tá aí. Antes do 1.4243 ela é crescente, totalmente crescente. E depois ela é decrescente, conforme mostra a sua derivada decrescente, né? Isso significa que não tem mais raízes na função. Qualquer dúvida nesse exercício aqui eu vou tirar na sala. O exercício 4 tem essa função, né? Seno de x quadrado menos cosseno de x quadrado, pede para achar a raiz no intervalo 0, 1. Está aí o gráfico da função, né? No 0, 1 tem raiz. O 1 é uma boa aproximação inicial. Vamos ganhar tempo calculando aqui a derivada dessa função. Opa, deixa eu tirar aqui a derivada. Vai ser 2x cosseno de x quadrado. X cosseno de x quadrado mais 3x quadrado, 3x quadrado vezes seno de x ao cubo. Bom, o 1 é uma boa aproximação inicial, verifique isso com o teste da derivada. Teste a convergência, né? Reinicia, calcula. Tá aí. A raiz procurada. Opa, a raiz. Aqui eu não coloquei a precisão. Deixa eu melhorar aqui a precisão, né? 10 a menos 5. Aí. 0.9074679 e reticências. Essa é a raiz do exercício número 4. Aí no exercício 5. Ele dá essa função aqui,
pede para você localizar graficamente. Ele afirma que tem uma raiz, que é o inteiro 1, e pede para você determinar as outras raízes, né? Eu vou determinar aqui só mais uma, porque o processo é o mesmo, né? Vou terminar as duas, beleza. Tá aqui o gráfico da função, né? Você pode vir aqui e mandar derivar a função f, e aí você vai ter a derivada da função f, né? Que não é difícil calcular, é por ser uma função polinomial. E aí você vai no PCN com a entrada da função e com a derivada, e x igual a menos 1. Tá aqui a raiz, menos 0,68, essa raiz aqui. Agora a outra raiz está entre 0 e 0,5. O 0 é uma boa aproximação inicial. Então eu venho lá, mando reiniciar o método 0. Calcula. 0,1645 é a outra raiz procurada. Bom, eu espero que essas videoaulas tenham ajudado. O objetivo era tirar as dúvidas dessa lista, né, que foi passada na sala no último dia, na última sexta-feira de aula, né? E que qualquer dúvida que continuar, é só me contactar que eu vou tentar tirar, ok? Grande abraço.